Depois de alguns dias a gente vem aqui para fazer uma análise e a gente está com muito mais raiva do que feliz, né? Afinal de contas, o Fluminense perdeu para o Figueirense a ida do jogo da Copa do Brasil, na terceira fase. De qualquer forma, vamos falar aqui da análise individual, falando de cada jogador e também do treinador Odair Hellmann. Seja bem-vindo aqui ao canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. O like tá aqui embaixo, aperta o like e se inscreve no canal ativando o sininho. A análise pocket de ontem, que tá aparecendo aqui no card, muita gente não recebeu e eu recebi muitas mensagens falando que não tinha recebido. Eu acho que ninguém recebeu, na verdade, porque o YouTube não divulgou. Então vem aqui embaixo, ativa o sininho para você ter certeza de que você vai receber as notificações dos vídeos aqui do canal, beleza? Vamos à análise individual, começando por Muriel. Essa derrota, assim, teve poucos jogadores que se safaram, né? E quando eu digo se safaram, é ter uma nota acima da média. Um deles é Muriel, assim, por mais que tenha falhado, saída de bola. Lembra Fernando Henrique, né? Era um drama a saída do gol de Fernando Henrique. De novo, na saída de bola aérea, ele sai numa bola que não deveria sair, quase que se complica, mas nas duas bolas difíceis que foram pro gol no segundo tempo, ele pegou duas, evitando que o gol tivesse saído antes, e obviamente o gol de cabeça, zero culpa dele, não tinha como ele chegar naquela bola, né? Mesmo a bola estando na pequena área, o cruzamento veio muito rápido, então não dá tempo deles sair também, e o jogador que vem de surpresa. Então Muriel se safou, pelo menos nessa atuação do Fluminense. Na lateral direita a gente começa com Gilberto. A partida de Gilberto não era ruim até aquele momento, se a gente levar em conta só bola e campo. Se a gente levar em conta isso aqui, ó, a cabeça e o quão violento o Gilberto estava sendo, óbvio que ele foi muito mal. Ele quase colocou o Fluminense num problema maior ainda do que está nesse momento. Ou talvez a expulsão tivesse feito o Odair ter consertado o time. Mas enfim, Gilberto não estava muito mal, como eu falei, mesmo que pelo seu lado não tenha sido exigido tanto ofensivamente, mas o problema dele foi ele ter tomado um amarelo cedo e depois ter tido aquela inconsequência de abrir o braço daquele jeito e acertar o nariz de Lucas. E foi uma pancada muito forte, porque como a gente viu, não sei se chegou a quebrar o nariz, mas o nariz de Lucas ficou sangrando durante um bom tempo. Então assim, a imprudência de Gilberto rebaixa a nota dele. Porém, enfim, né, depois eu comento a substituição. Vamos pra zaga, dessa vez eu não vou subir junto, né? Primeiro sobe Nino, 100% tranquilo no jogo. A defesa do Fluminense não estourava tanto na zaga, né, os ataques do Figueirense, porque estava bem protegido, eles vinham muito pelas pontas, e Nino fez uma partida 100% tranquila, é um daqueles que se safou pra mim, e não só se safou, como foi bem no jogo. Outro jogador que também pra mim se safou é o outro zagueiro, Matheus Ferraz. Pode ter gente, eu não vi ainda, mas foi minha primeira impressão quando eu vi o lance, depois analisando um pouco melhor, eu percebi que não houve falha de Matheus Ferraz. Pode ter gente que vai falar que houve falha dele no lance do gol, porque só viu uma vez, né? Eu me preocupei de ver várias vezes, a pessoa não tem a obrigação de ficar vendo várias vezes. E eu digo, não teve falha ali naquele lance. Primeiro, para começar, Matheus Ferraz foi o jogador que mais rebateu bolas, né? Cruzamento para a área, tira de cabeça, bola lançada, chega tirando para lateral. Foi disparado o jogador que mais rebateu bolas. Quando eu olhei no final do jogo, estava com 7, e o segundo lugar acho que era Gilberto com 2, né? Importante dizer sobre Gilberto também que foi o que mais desarmou no jogo inteiro. Ou seja, mesmo só jogando meio tempo, ainda foi o jogador que mais desarmou. E sobre Matheus Ferraz, tem esse fator no lance do gol de que ele já está na área cobrindo o cruzamento ali que vem da direita. No lance do gol, pela direita, se a gente observar, Julião tá marcando 2. Né? Ao mesmo tempo, ele tá sozinho marcando 2. E dentro da área, Matheus Ferraz também tá pegando um jogador e quem faz o gol é o que vem de surpresa sem ninguém acompanhar. Ele não tem como marcar o cara que tá atrás dele, marcando o que tá ali na zona dele, né? Perto ali da frente. Então por isso que eu acho que não houve gol. Houve gol de quem não acompanhou o alemão, né? Que era o nome do jogador do Figueirense que fez o gol. Por isso eu acho que ele é um pouquinho pior do que Nino, porque eu acho que Nino foi muito bem no jogo, mas de qualquer forma uma atuação em que ele também se safou. Na lateral esquerda, Egídio, muito mal mesmo, a ponto da gente sentir, não, saudade de Ourinho também não, mas o Egídio muito mal, e eu sempre gosto de destacar isso daqui, as notas também são avaliadas em relação ao adversário. Então um jogador que vai muito mal contra o Figueirense, ele não recebe uma nota tão ruim quanto um jogador que foi muito mal contra o Bangu,
Porque é muito mais fácil você ir bem contra o Bangu, ou seja, contra o Bangu o sarrafo tá mais alto. Então por isso que não se assustem, de repente, com algumas notas aí, mesmo com muitas críticas no jogo. Vamos pra frente. Iago. Pra mim, o melhor disparado do primeiro tempo. Eu não tenho certeza se eu vou fazer a afirmação de que ele foi efetivamente o melhor em campo do Fluminense, porque achei que caiu o futebol dele no segundo tempo, mas muito também pela forma como o Fluminense passou a jogar. No primeiro tempo, Iago foi o responsável, foi o único que foi responsável por uma virada de jogo. No jogo inteiro, ele foi o único do Fluminense que virou uma bola. Era, sem dúvidas, o distribuidor de jogadas na defesa e no ataque, apesar de Hudson ficar mais como primeiro volante, entre aspas, e Iago saindo um pouco mais. Ele ainda voltava fazendo a cobertura muito do lado esquerdo, que era um lado muito protegido do Fluminense. E o lado direito, com o Hudson e com o Gilberto, era o lado mais atacado e o lado mais desprotegido do Fluminense. Ou seja, Iago dava consistência defensiva e ainda no ataque era ele quem conseguia organizar as jogadas. Iago era o armador do time jogando de volante. Isso já diz muita coisa do que vem pela frente. Sobre o Hudson, esse aí é parecido com o Gilberto. Hoje não achei que ele fez uma boa partida, considerando bola em campo. Bola, né, ele dominando, tocando, lançando. Não achei que foi tão bem. Uma quantidade grande de erro de passes. E também uma lentidão na saída de bola que a gente já tem como comum, né? O Fluminense não é um time que rouba a bola com a linha alta, ele rouba a bola na frente da área dele. E isso pra mim é um problema quando a gente tem um jogador como o Hudson, que ele depende muito dos lançamentos que ele faz para poder pegar a zaga mais aberta. Só que a zaga do Figueirense não ficava aberta, eles preenchiam muito bem os espaços defensivamente, falei disso lá na análise pocket, o que dificultou a atuação de Hudson. E para compensar ainda, né, na verdade para aumentar esse problema de Hudson, ele também manteve aquela tática dele de bater bastante. Eu até falei disso no jogo contra o Resende, na análise do jogo contra o Resende, análise individual. Vai lá ver que eu cito exatamente isso. Falo, ó, o Hudson, ele é batedor como um camisa 5, ele é o cincão. Não é porque ele tem branquinho, alto, de cabelo liso, preto, carinha de galã padrão, de que ele não é um jogador bruto, não, ele é. E hoje mostrou isso. Outro jogador fez de tudo para ser expulso no primeiro tempo e não conseguiu e ficou até o final do jogo. No segundo tempo deu uma melhorada nessa questão. Passando mais para frente, a gente chega no tão falado Nenê. Então vamos lá, chegamos até Nenê. E aí eu preciso já colocar informações importantes. Tudo que você viu aqui no canal até agora sobre o Nenê, várias críticas comigo fazendo a ele, sobre o futebol que o Nenê vem jogando, e elogios também. Mantenha os elogios e mantenha as críticas, tá? Sobre características. Agora vamos falar dele nesse jogo. Nesse jogo, tudo que eu criticava de Nenê, ele fez. Chutes para a área, foram 8 cruzamentos. Eu fiz uma lista, porque agora o celular tá ali, eu não posso tirar dali, senão o áudio dá problema. Mas ele foi o jogador que mais cruzou errado, deu 8 cruzamentos. O segundo que mais cruzou errado foi Gilberto, com 2, só pra você ter noção. Deu 8 cruzamentos, que é coisa que eu critico. Domina a bola na entrada da área, chutão pra área pra poder pegar alguém lá. Isso a única vez que deu certo no jogo foi quando o Egídio cruzou errado, o zagueiro desviou e Marcos Paulo de cabeça, o goleiro defendeu. Mas vamos lá. Ele foi o que mais cruzou errado, juntando passes e perdas de posse de bola. Ele foi o que mais deu, o segundo que mais perdeu bolas atrás de Evanilson e o que mais errou passes no jogo. Isso porque ele errou 7 passes se eu não me engano, e acertou 34, se eu não me engano. Ou seja, Nenê errou 7 dividido para 5, errou 20% dos passes que ele deu no jogo. Praticamente isso. Não, você divide por 6. Errou 18, 17% dos passes que ele deu no jogo. Isso é muita coisa, na verdade. É muito pouco passe certo para tanto passe errado. Também teve uma outra questão, o finalizador para fora. E que entra, ou seja, tudo que eu critico de Nenê, até saindo dos números, na recomposição, deixou buracos na recomposição. Veja o lance do gol. Nenê tá na entrada da área, aqui mais pela direita. Julião tá marcando 2 e ele tá olhando o lance. Na hora do cruzamento, ele tá voltando andando. Por várias vezes, o Fluminense tinha 2 caras plantados lá na frente, porque ele não fazia recomposição. Se isso é um pedido de Odair Hellmann, eu não sei. Pode até ser que seja, porque se ele voltar direto, ele vai cansar rápido. Mas cansou nesse jogo também, mesmo sem voltar direto. Tudo que eu criticava, ele fez nesse jogo. E o que eu elogiava, ele não fez. Nenê, apesar de ter dado um bom chute pro gol, perdeu uma chance claríssima de gol
no segundo tempo, em que ele dentro da grande área, próximo da pequena área, ele chapa a bola por cima da trave do goleiro do Figueirense. Ou seja, até o que eu elogiava bastante, que era a questão da finalização, a questão das cobranças de falta e de escanteio, nenhuma delas chegou a levar um grande perigo para o gol do Figueira. Ou seja, uma partida tenebrosa de Nenê. Vocês sabem a minha opinião, vocês sabem, aí não existe aqui, nesse canal aqui, não se trata de falsa simetria, tá? Não vem com comentáriozinho, critico o Nenê, mas adoro o Ganso. Ah, gosta muito do Ganso, mas aí o Nenê critica. Ah, tá criticando o Ganso, mas e o Nenê, o que fez hoje? Não existe falsa simetria. Pra mim, o titular, na briga entre Nenê e Ganso hoje, o titular pra mim é Marcos Paulo naquela posição, tá? E então vamos a Marcos Paulo nesse momento, que apesar de eu ter falado isso agora, não foi bem no jogo. Só pra vocês terem ideia, Marcos Paulo jogou em 3 posições durante o jogo. Ele jogou na ponta direita, ponta esquerda e de centroavante. E justamente onde a gente mais pede pra ele jogar foi onde ele fez a pior burrada dele no jogo, que foi aquele lance de impedimento em que ele não estava impedido e o Bandeira não tinha dado impedimento. Ou seja, não corria risco nenhum de qualquer problema ali. Ele recebe o lançamento no segundo tempo e ele escora a bola pro goleiro. Deu a impressão de que ele estava com medo demais para dominar, mas também não tinha coragem de soltar a pancada ou de tirar do goleiro. Aparentemente, na cabeça dele, ele achou que estava impedido. Não foi bem, como eu falei, jogou em 3 posições diferentes, então isso complica também um jogador, né? Você tem ali a sua preleção é sobre uma coisa. Você entrou com 20 minutos de jogo, você já tá jogando. Com 10 minutos de jogo, você já te inverteu de lado. Com 20, você já tá jogando de centroavante. Óbvio que isso influencia e foi substituído. Como eu falei, eu talvez não tivesse tirado ele, mas não critico ele ter saído, não, porque eu vejo que como centroavante, no esquema que o Fluminense joga, eu prefiro que jogue o Evanilson pelo centro. E já que falei de Evanilson, vamos falar mais uma vez do centroavante do Fluminense, o camisa 9, Evanilson. Um jogador que eu sempre falo que é um bom batedor pro gol, tem faro de artilheiro e etc. Mas que hoje foi completamente condenada a partida dele por causa do teste maluco de Odair Hellmann, que eu falei bastante lá na Análise Pocket, de tê-lo colocado como ponta direita. Ele não rendeu, fez papel de trouxa, né? Praticamente isso, porque às vezes que ele tentou ir pra cima de um zagueiro, vamos lembrar, o Evanilson já foi, se eu não me engano, falaram, eu não vou ser sincero aqui, eu não vou dizer que eu vi, mas disseram que ele já até jogou assim, algumas vezes na base, só que vamos combinar, ele não enfrentou zagueiros, ele enfrentou um Lucas, que é um cara experiente, ele não enfrentou marcadores como o Paulo Ricardo, que por mais que a gente brinque, etc., é um cara um pouco mais rodado ali, e quando ele ia pra cima, parecia o Hernan Barcos indo pra cima de um lateral. Parecia um Peter Crouch lá, aquele altão, pra quem lembra. Deprimente, assim, ele jogando pela ponta e ficou ali fazendo papel de trouxa. Óbvio que até os 20 minutos ele não tinha rendido como centroavante, porque eu sempre falo aqui, se colocar o Fred, Evanilson, Marcos Paulo, Tuta, se colocar até o Leandro Eusébio como centroavante, vai participar pouco do jogo, mas terá algumas chances. Marcos Paulo teve uma de cabeça no jogo e teve uma com o pé. Ele jogou ali 60 minutos, eu acho, como centroavante. Teve 2 chances para fazer o gol, numa delas uma defesaça de Digão e na outra ele perdeu o gol. Ou seja, o centroavante do Fluminense tem algumas chances, mas participa muito pouco do jogo com esse esquema. Chegamos à outra ponta, que é o Wellington Silva. A análise tá grande, mas dessa vez tem muita coisa para criticar, então já vai se acostumando. O Wellington Silva, assim, eu vou até passar rápido por ele, porque não foi bem e ponto, né? Eu até exemplifiquei uma coisa sobre o Wellington Silva que eu coloquei no Twitter. Falei, ó, o Wellington Silva no domingo recebeu 2 bolas pela ponta esquerda e ele dominava no bico da grande área e esperou no domingo 2 bolas o lateral passar. O Ourinho não passou em nenhuma delas, ele foi obrigado a ir pra cima dos zagueiros e perdeu a bola. Hoje, né, no caso, para você que está assistindo esse vídeo, ontem, contra o Figueirense, teve uma jogada exatamente igual por 2 vezes. Ele recebe a bola no bico da grande área, o lateral era para passar. Egídio passa. Ele não dá no Egídio, o cara nem acompanhou para dizer que puxou o Egídio, passou a puxar a marcação, não. Cara, ele vai para cima e perde a bola. O Wellington Silva é muito bom no 1 contra 1. Mas como característica, não como desempenho recente, pelo visto, né? Tem que ser... a gente tem que começar a contestar um pouco também essa questão de Wellington Silva, essa titularidade incontestável dele por aí. Vamos lá. Os que entraram, né? Dos que entraram,
gente vai pela ordem. Igor Julião, como eu falei lá atrás, nessa mesma análise, foi nessa análise ainda, foi nesse vídeo, olha quanto tempo faz. Sobre Gilberto, Julião entra no segundo tempo e mostra, assim, sendo sutil nas duas análises, né? Ele mostra por que ele tá no Fluminense há um bom tempo, que é um lateral mediano, que entrou ali, não comprometeu, fez algumas jogadas ofensivas em velocidade e etc, mas também mostra por que ele é reserva do Gilberto. Não teve nada de diferente, na verdade, quando ele tentou fazer algo diferente, que às vezes o Gilberto tenta também e de vez em quando acerta, ele tentou cruzar uma virada de jogo, né? Virar um jogo, ele tentou cruzar de primeira e mandou a bola ridiculamente pela linha de fundo. Então, assim, é um jogador que compromete quando entra? Não, mas é um jogador que pode oferecer algo de muito novo em relação a Gilberto? Também não. Eu pedia muito ele titular no ano passado, mas analisando melhor ainda vejo que Gilberto é facilmente titular nesse time. Falando agora sobre o outro que entrou, Fernando Pacheco. Esse apareceu muito pouco pro jogo. Quando ele entrou, tudo bem, que ele entra no lugar do Marcos Paulo, vai jogar pela direita, com o Wellington Silva pela esquerda e o Evanilson pelo meio. O Fluminense já tinha abdicado do jogo. Nenê não aguentava fazer mais qualquer tipo de criação. Marcos Paulo, que às vezes aparecia por ali para poder criar jogo, já não estava mais em campo. Hudson e Iago, o Hudson segurando bastante lá atrás e Iago, ou ele criava ou ele marcava, né? Não tinha como ele ficar fazendo a função do Nenê o tempo inteiro. Resultado, Fernando Pacheco pouco participou do jogo e quando participou não fez nada de excepcional também. E por último, Paulo Henrique Ganso, a sacanagem do jogo. Ganso entrou aos 39 do segundo tempo, fica sem nota porque praticamente nem participa da partida, não tem nem a chance de participar do jogo. Acho que ele dá 2 toques na bola, se eu não me engano. E até que a gente chega ao Odair Hellmann, vídeo um pouco longo, mas vou falar sobre o Odair. Falei bastante na análise pocket, mas fica aqui um tópico, vale a pena você ir lá assistir, porque é onde eu mais falo sobre o esquema do time. O Odair escalou o time que a gente queria, porque não dá pra ninguém contestar aqui que não queria ver Nenê como titular dessa vez, porque não tem como você barrar o cara que tinha os números que ele tinha, mas todo mundo, ninguém tava enganado não. Ninguém tava enganado não. Todo mundo sabia o que Nenê vinha fazendo, que eu tava falando aqui. Mas também não dá pra falar que sabia que Nenê ia jogar mal e etc, não. Odair escalou o time que a gente queria ver, né, em suma, até, não, prefiro o Marcos Paulo, prefiro o Evanilson pelo meio, prefiro o Marcos Paulo pelo meio com o Pacheco na ponta, enfim, tinha ali poucas discussões, só que ele conseguiu inventar uma história de Evanilson na ponta e testou isso por 60 minutos no jogo mais importante do primeiro trimestre, considerando que a gente não joga mais Copa do Brasil até o final de março. No jogo mais importante do primeiro trimestre, né, que é a terceira fase da Copa do Brasil, já que a gente já caiu na Sul-Americana, ele fez uma invencionice que ele já poderia ter testado no Carioca e ele não testou. Invencionice de Odair Hellmann. E nas mexidas eu não preciso nem dizer. Nenê, cansado desde os 15 do segundo tempo, botando mão no joelho, caindo, falando que tá sentindo lesão, mantido no jogo. E Paulo Henrique Ganso entrou aos 39 do segundo tempo. Um jogador que poderia parar a bola, com calma, girar, rodar e dar tranquilidade pro Fluminense, entrou para poder a gente fazer pressão. Se era para fazer pressão, não era o Ganso que era para colocar. Colocava, sei lá, o Matheus Alessandro para ir para cima, colocava, não sei se estava no banco, mas um Pablo Diego para fazer bate-rebate na área, fazer alguma outra coisa. Agora, querer ter ideia de jogo aos 39 do segundo tempo, daí me permita dizer, mas a frase do Ganso pro Oswaldo de Oliveira pode ser repetido para você também. O desempenho de Odair Hellmann não é horroroso, os números são muito bons, só que a gente precisa entender os últimos treinadores tiveram um desempenho muito bom, não tiveram um desempenho muito bom no Carioca e foram mal. O Odair teve um desempenho muito bom no Carioca e não quer dizer que ele não vá mal. São muitas goleadas, mas contra times muito fracos. Ele tá fazendo certo contra times fracos. O problema é que no ano inteiro a gente enfrenta muito mais times iguais ou fortes do que o Figueirense, do que times fracos como a gente pegou até agora. Eu avisei 200 vezes. O ano do Fluminense começa em abril. Na questão de adversários. Até março, a maior parte dos adversários é fracos. E bem, a gente já foi eliminado pelo União La Calera e está enfrentando o Figueirense, que é um dos adversários relativamente fracos, e tá atrás já no confronto. Semana que vem tem um jogo de volta. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!